Não, recording. A Então, gente tá gravando finalmente agora. estamos aí gravando essa maravilhosa tecnologia. É, avanços aí. O Jones não era Cyberpunk, será? Não sei. Bem que eu sonho Bom, com isso todos os dias, não vejo a hora. incrível. Então, o questionamento de hoje é: O que esperar de uma sociedade que abole a filosofia? nossa, esse tema é pesado. Isso é tenso. Mas necessário, pelo que nós estamos Geralmente, vivendo, a civilização como um todo. geralmente quando o tema é tenso é porque ele é necessário. Sabe, É, é aquelas feridas abertas que você não quer mexer porque dói, mas tem que passar o precisa- metiolato pra curar. exatamente. Porque a gente tá vivendo uma era, né, que iniciou em 2016 com a eleição de Trump, como o próprio Barack Obama afirmou durante uma pronunciamento na colação de grau na Universidade de Nova Jersey, e que foi até onde Carl Sagan se formou também nessa universidade, se eu não me engano, todas essas informações. Ele fala justamente que iniciou-se uma era onde se persegue o intelectual, estão se perseguindo a questão da intelectualidade. E aí a gente, né, faz aí a transferência também para o Brasil em 2019, quando o nosso, não consigo nem dizer, sujeito lá metido a presidente, que está no poder, O nome que não diz que pode a ser mencionado. filosofia e as ciências humanas, exatamente, o Valdemar, diz que filosofia e ciências humanas não tem que mais lugar, né? Não há necessidade de investir nessas áreas, não há necessidade de ter esses cursos de É, graduação. Assim terrível, como a terrível mesmo. própria reforma do ensino médio e que tirou todas as matérias, não só filosofia e ciências humanas, também tirou as ciências exatas, deixando só matemática e português como obrigatório. Então a gente vê aí um caça-bruxas, no caso, caça-a, de maneira especial, a filosofia. É, Então, por terrível, isso que terrível. faz tão necessário É, a gente começar a discutir o será dessa sociedade onde a filosofia não tem mais lugar. Não há mais filosofia. cara, dá pra começar a falar disso de tantas formas que eu realmente não sei. É muita coisa. É, a própria história da filosofia já mostra muito. A própria história da humanidade já diz muito sobre essa temática. Como muitas vezes os filósofos, os cientistas, eles questionaram uma certa ordem imposta, ordem geralmente política, religiosa, assim, uma ordem estabelecida com algum poder, né? Seja político, ou seja religioso, mas uma ordem que está estabelecida com um certo poder e que, lógico, né? O filósofo, o cientista, a partir do seu trabalho, acaba tocando em algo que não agrada a muitos poderosos e sofre essa grande censura, né? Essa perseguição. Acho que essa é a palavra. Sofre essa perseguição. E o que vem na minha mente, assim, de primeira é o Sócrates. Acho que você vai concordar nesse ponto. Se você quiser até entrar mais sobre isso, sobre a história do Sócrates, né, na Grécia, né? Acho que é o melhor exemplo. Uhum. E outros pontos que eu acho também muito importantes, assim, dando um panorama geral, né, para a discussão, seria o que é a filosofia, a sua importância, a sua função na sociedade, a sua importância para a construção do conhecimento de uma forma geral e para a formação de um cidadão, Eu uma acho que é aí que formação você tocou no humana. ponto. Eu acho que para a gente começar a abordar a questão do que esperar de uma sociedade que aboliu a filosofia, a gente tem que começar tentando entender
o que é a filosofia, o que é que a filosofia faz, né? Qual é o papel da filosofia e dos filósofos. Eu acho que não há necessidade de nós começarmos contando a história de Sócrates, porque eu acho que isso dá, na verdade, uma outra temática, né? A própria história de Sócrates dá um programa, dá uma discussão. Sim. Mas a gente pode focalizar, de maneira mais geral, a filosofia em si, né? Como a gente já tinha conversado nos bastidores, anteriormente já vinha conversando em alguns momentos fora do ar, assim. Aquelas Que, conversas fora do ar que nunca vão saber. pois é. E aí a gente viu que, nesses papos, que a filosofia ela vai lidar com as questões fundamentais. Sim. Né? E quando a gente faz as questões fundamentais, né, Uhum. a gente está falando das questões fundamentais da própria ciência, das questões, questionar os próprios conhecimentos produzidos, seja nas ciências exatas, nas ciências humanas, seja na matemática, Sim. né? Também, Todas as formas de conhecimento geral. exato. E aí vem também as questões da forma como a gente também lida com as coisas, lida com a tecnologia, lida com os fenômenos sociais, né? Então, A própria existência, de certa forma. sim, como eu falei, eu não excluí a existência no início, eu disse não que nós não ficamos só atrás da existência, além da existência. Então, é isso que a gente chega assim, a visão, né? Que a filosofia, ela tem esse valor, esse lugar de refletir, sim, de ser, né, uma espécie de análise crítica das coisas, né? Não sei se seria o papel da filosofia, mas a filosofia realiza essa função, né? Ela desempenha, de certa forma, esse papel. Com certeza. Papel, assim, poxa, primordial, né? Eu até diria mais que a filosofia é quase como algo inerente do ser humano. Essa indagação sobre as coisas, admiração pelo mundo, né, que leva a questionar e a tentar compreender, é algo muito humano. A gente pode fazer aqui um exercício, né, de imaginar o homem, né, no seu momento ali de tomada de consciência, digamos assim, por mais que a gente não possa caracterizar exatamente esse momento, mas, né, como exercício aqui de imaginação, digamos que esse homem que vive lá no seu modelo de caça e coleta, e que olha para o céu pela primeira vez, assim, e nota tudo aquilo e pensa, o que é isso? Tá ligado? O que é isso tudo que me rodeia? Ou quem sou eu? Todas essas questões que, por mais que sejam frases muito simples e questões que qualquer um faria, são coisas que até hoje continuam sem respostas e com o mesmo tom de mistério e admiração. Porque por mais que essas questões não consigam ser respondidas em sua totalidade, elas levam a reflexões maravilhosas. É muito bacana como você vê como cada filósofo ele consegue refletir sobre aquele tema e chegar em coisas que às vezes são totalmente distintas do que outro filósofo, por exemplo, pensou. Sabe? É muito interessante isso. E eu acredito que é uma das atividades mais genuinamente humanas que se tem. Acho que você vai concordar nesse ponto. Eu coloco ela dentro de um pilar, dentro de um grupo de atividades que eu considero realmente que são genuínas do ser humano. A filosofia é uma delas.
acredito que esse ataque que se tem muito à filosofia é devido a uma visão muito utilitarista do conhecimento, de uma forma geral. E um pouco assim até ingênuo ou inocente, Eu acho de que certa forma pensar que é ingênuo eu queria retratar aqui. é uma coisa de querer dizer de que eles estão cegos e não estão enxergando a verdade. Pelo contrário, eu mas acho que não. Eu acho que é uma agenda bem planejada e bem arquitetada, porque é como você falou, a filosofia ela promove reflexões. E como você começou na introdução da nossa conversa, May, você falou que a filosofia ela tem um papel transformador, porque quando ela provoca a reflexão sobre a sociedade que se tem, sobre a política que se faz, isso promove um processo de tomada de consciência pelos indivíduos, e essa tomada de consciência vai levar, sim, a uma busca da correção daquilo que não está, de certa forma, adequado, daquilo que não é visto como a melhor forma de se fazer as coisas, né? Uhum. Então, isso não é do interesse das pessoas poderosas. Então, assim, não é do interesse da elite que governa a humanidade. Sem teoria conspiracionista, por favor. Não estou falando dos Illuminatis. Nada de Illuminatis. Estou falando da... Pelo contrário, né? Estou falando da política mundial. Estou falando das pessoas que estão no poder. Estou falando de Macron na França. Tô falando acho que não precisa tanto porque... do atual... Já dá pra atual... Mas já que eu iniciei, vamos falar. Porque senão você vai pensar que eu estou contra Macron. Não é isso. Mas tô falando de Trump nos Estados Unidos, tô falando do atual primeiro-ministro do Reino Unido, tô falando de Angela Merkel na Alemanha, tô falando também dos outros líderes mundiais de maneira geral. Então tô falando disso. Que a essas pessoas que estão nos governando, não interessa de maneira geral. E não somente eles, né? Sim, não. Tem toda a questão além do poder político, existe o poder econômico, o poder religioso, então tem todas as outras figuras ali. É isso que eu iria complementar. Não é exclusivamente esses indivíduos, mas todas essas pessoas que estão no poder de maneira geral, né? Que a gente pode até depois fazer uma discussão sobre o que é o poder, né? Pegando um pouco de Foucault em outro adoraria. Adoro Foucault. Então, assim, a gente pode fazer em outro momento, mas aqui sem entrar muito no mérito do que é o poder, mas sim essas pessoas que estão no poder. Então, a elas não interessa uma mudança. A essas pessoas não interessa que essa sociedade... A manutenção do status quo, né? Promova a mudança. A gente tem vários momentos da nossa história que retrata o quanto que o processo de mudança de paradigma e de valores sociais, políticos, morais, éticos e demais não são fáceis, né? A gente, assim, de maneira mais emblemática tem a que é considerada a primeira grande revolução da humanidade, que é a Revolução Francesa, né? Então a gente tem ali em 1789, se eu não me estou enganado. Dependendo da sua definição de revolução, sim, a gente pode afirmar que é essa, né? Revolução sociopolítica de maneira mais, como posso dizer, abrupta, de uma ruptura, de um processo de insurgência do povo contra o governo, contra o Estado, não é só o governo, mas o estabelecimento, né? Isso, que está em vigor. Então, assim, a gente pode classificar então, a Revolução Francesa como a primeira, né? Então a gente pode ver que não foi fácil. Não foi fácil para aquele povo fazer esse processo de mudança. É tanto que não foi fácil que a gente vê que logo em seguida vem Napoleão e restaura a monarquia, dando fim a toda a república, toda aquela sociedade que foi construída através da Revolução. A própria sociedade revolucionária não foi uma sociedade perfeita.
Aí E também. existem vários outros motivos, né, que levaram a Napoleão no poder, o populismo, a busca por uma figura para se identificar. Ou seja, São coisas que a praticamente gente um pode fazer relações até saudosismo do com. rei. Quase um saudosismo do rei. Mas eu não diria que isso, assim, não quero entrar muito nessa questão, mas existe uma certa diferença, por mais que ambos, né, sejam uma monarquia, digamos assim, mas é possível ver uma diferença muito grande entre o Napoleão e os reis anteriores, sabe? Sim, mas Antes da aí Revolução. é justamente eu não, o ponto que a gente tem que jogar à luz, né? Que a gente tá falando aqui da questão da filosofia e não da questão histórica. Então, que a revolução não foi fácil, mas causou uma mudança de paradigma. Mas essa Sim, mudança de inspirou paradigma, muitas outras. mas essa mudança de paradigma, que é o ponto que eu quero falar, ocorreu por uma questão filosófica, que aí a gente tem o que correndo naquele período, o iluminismo, O iluminismo. entendeu? Então, a filosofia, ela se torna odiosa por isso, porque a filosofia ela tem essa capacidade de promover a mudança. Não porque ela Você tem. seja algo concreto em si e que você possa usá-la, mas é porque ela provoca a transformação do pensamento do indivíduo. Ela leva luz, né? O iluminismo significa isso, né? Luz. A iluminação da mente do sujeito, né? Ela provoca o despertar do questionar, que é como você falou. Quando o homem olhou para o céu e viu o que é isso, né? Então, assim, a gente teve a formação do pensamento, dessa reflexão. Então, o simples ato de refletir, aí a gente pode recuperar agora a história de Sócrates aqui, provoca mal-estar, né? Sócrates foi condenado ao suicídio, né? Se pode dizer que é suicídio, não sei. Mas Sócrates foi condenado à morte por isso, obrigado a beber, né, um veneno por isso. Por ele ter provocado o ato reflexivo, porque aí é o ponto que a gente tem que falar. Sócrates não foi um filósofo que propôs uma teoria filosófica, um pensamento fechado. Não. Sócrates ele provocou que os jovens, que a sociedade ateniense começasse a questionar. Né? Ele provocou o simples ato da reflexão. Então aí a gente chega no que o perigo da filosofia não está nem tanto no seu conteúdo, é na sua forma de ser. Eu iria mais longe até, assim, tipo, dos exemplos, sabe? Tem um cara aí que o pessoal, até do próprio governo, gosta muito e que foi morto de maneira muito semelhante, né? Um tal de Jesus Cristo aí, judeu, que tentou ali revolucionar, de certa forma, o judaísmo, criar sua doutrina, sua nova visão de Deus ali e acabou morrendo. Pois O cara que questionava muito os princípios morais da época, exato. a ordem em vigor, os valores religiosos, a forma de tudo como Deus se apresentava, né? Sim, com certeza. Foi um cara revolucionário. Exato, exatamente, né? E que muita gente diz que estuda sobre ele, mas o que eu vejo é que parece que não entende nada. Sem causar guerra, gente. Por favor, eu confesso por favor, que ninguém venha com ameaças. Eu vou deixar bem claro aqui. A gente não citou nomes, a gente não citou grupos. Se a carapuça civil, aí é com você. Mas fica a se refletir aí. Por favor, nada de processo, porque eu não tô ganhando dinheiro ainda não, vou pagar a conta não. Esse podcast nem é patrocinado por nada. E nem financiado. Pois é, então assim, a gente vamos ver, entendeu? A gente pode dizer que sim, que a reflexão de Cristo não deixa de ser uma reflexão filosófica, a de Jesus. Se esse cara tiver realmente existido como ser humano, então a gente pode dizer que ele fez uso da filosofia. Ele é de certa forma um ser filosófico. Não sei se poderia dizer que ele é um filósofo, mas ele é
alguém que refletia sobre a sociedade em que ele vivia, né? Há alguns estudos, assim, especulações, né, hipóteses que talvez ele tenha tido contato ali com a filosofia grega, né, o helenismo e todas essas correntes, né, durante a sua vida. Não temos como ter, de fato. E é até bom contextualizar isso, que a gente, às vezes, na escola, a gente faz uma desconexão histórica bem engraçada, né? A gente estuda Grécia e Roma separado, estuda os hebreus de maneira separada, e a gente acaba esquecendo que essas pessoas estavam existindo no mesmo período. E a gente acaba esquecendo, no caso do momento em que Cristo existe durante o domínio do Império Romano da Palestina, da região da Palestina, que na época era Canaã, que hoje é Israel-Palestina. Mas que o nome histórico também daquela área é Palestina, no modo geral. Então, assim, a gente esquece que naquele período, aquela área estava sob domínio do Império Romano, e a gente esquece, naquele momento histórico, Alexandria já existia no Egito, porque Alexandre o Grande é muito anterior a Cristo, Sócrates é anterior a Cristo, Platão é anterior a Cristo, todos esses caras são anteriores a Cristo. E a Grécia Antiga é anterior. E todos aqueles outros pensadores, os pré-socráticos que nós estudamos na escola de maneira totalmente isolada em filosofia, sem contextualizar dentro da história da Grécia, aqueles pensadores pré-socráticos são anteriores a Cristo. Então, assim, toda essa filosofia já estava existindo no Império Romano. E uma coisa que muita gente esquece, gente, a filosofia ela surgiu na Itália, não foi na Grécia. Uma coisa que muita gente esquece, que os primeiros pensadores filosóficos são colonos gregos na Península Itálica. Né? Tanto na Península Itálica quanto na parte ali asiática. Depois na Ásia Menor. É a Turquia. Isso, exato, que hoje é a Turquia, é a Síria, o Líbano. Então a gente esquece isso, né? A gente não faz essa reflexão. Tá vendo como filosofia é importante? Olha aqui, a gente tá vendo uma reflexão. E essa reflexão é filosófica. É filosófica, a filosofia levando a refletir sobre si mesmo. Si mesmo, olha que coisa massa, né? Qual é a ciência que reflete sobre si mesmo, né? Só a filosofia, e não é nem ciência, né? Depois a gente tem essa discussão. Mas aí... não vamos perder o pro. Mas é isso que a gente tem que contextualizar, só para finalizar essa história de Cristo. Então, assim, realmente essa hipótese, né, que é sugerida por alguns estudiosos, que agora eu não vou recordar o nome de ninguém, mas até alguns teólogos também, se eu não me engano, de Oxford, Cambridge, né, alguns pessoas assim, até alguns teólogos de Harvard têm essa hipótese, e que ele teria lá, né, feito esse contato com a filosofia naquele período em que ele vai para o Egito. Que a gente esquece que ele foi para o Egito na primeira fase. Uma lacuna ali de tempo. Exato. Que não é descrito na vida dele. De muito tempo, porque a gente tem assim, a peregrinação dele a Jerusalém, já com 10 anos de idade, e depois a gente só vai ver ele de novo já adulto. A gente não sabe o que ele fez depois que ele saiu de Jerusalém. A gente não sabe se depois dessa peregrinação, se ele volta a morar em Belém, né? Belém não, perdão. Nazaré. A gente não sabe se ele volta a morar na cidade originária dos pais dele. E a gente também não sabe se ele volta para o Egito. A gente não sabe. A gente não sabe que tipo de educação formal ele teve. A gente não sabe se ele estudou numa escola hebraica. A gente não sabe também se ele teve a formação para se tornar um sacerdote hebreu. A gente não sabe. Eu só sei de uma coisa. Se ele tivesse seguido esse modelo aí de novo ensino médio, ele nem entraria para a história porque seria carpinteiro que nem o José. Só deixar registrado aí. Pois é. E aí a gente começa a ir a refletir novamente, a gente consegue recuperar aqui o leque fechando a história de Jesus Cristo, sem a certeza se ele existiu ou não, mas só refletindo aqui caso ele tenha existido naquele período. Essa questão de que
a gente não pode negar que seus atos são atos que decorrem aparentemente de um processo filosófico. E aí chega essa conclusão. Uma sociedade sem filosofia nos parece, nesse pequeno, como eu posso dizer, esqueci agora o termo que eu queria dizer, mas não faço ideia. a filosofia nos parece, uma sociedade sem filosofia nos parece uma sociedade meramente onde as pessoas vão executar tarefas. Sim, como eu falei, é uma sociedade utilitária. Utilitária, mas não é nem bem utilitária, mas uma sociedade mecanicista, onde as pessoas vão viver de maneira mecânica. Esse é o melhor termo. Onde as pessoas vão ser desprovidas de certa forma de uma subjetividade, porque elas seriam incapazes. É quase uma castração, eu diria. Uma castração cognitiva, de certa forma, assim. Você está retirando a possibilidade daquela pessoa se desenvolver. Pois é. É como, imagine se um homem lá no início da Revolução Industrial, na fábrica, ele não tivesse refletido sobre o seu papel e como apenas um operador de TA, né? Imagine se essa pessoa não tivesse feito essa reflexão. Não vamos dizer nem um homem, né? Uma mulher, já que a gente sabe que nesse período as principais pessoas que trabalhavam na fábrica eram mulheres e crianças. Então imagine se uma mulher não tivesse refletido sobre isso, né? Será que a gente teria tido essas grandes revoluções na sociedade que nós tivemos, essas mudanças de paradigma do trabalho, de ocupação? Será que as pessoas teriam visto valor no estudo, em buscar uma melhoria, uma nova forma, modo de viver, de trabalhar? E aí, a gente entra até numa questão bem sensível aqui, né? Que a gente pode virar até alvo assim, de terrorismo, atentar terrorismo por parte da ala mais radical do Brasil, da extrema-direita. Bom, não vou assumir nenhuma posição por enquanto. Mas Vou deixar a gente... Me perdi, fui falar tanto, acabei me perdendo aqui. Sim. Bom, não faço ideia daquilo. Recuperei a ideia. É a questão de a quem interessa manter o sujeito sob o cabestro. A quem interessa que um indivíduo trabalhador, um indivíduo que é um operador mecânico de um instrumento, mantenha-se a vida inteira nessa função. Bom, acho sem nenhuma reflexão acerca disso, né? Com total ausência relativamente simples. de subjetividade. Interessa aqueles que seguram as rédeas. Aqueles que seguram o chicote. É a eles que interessam. Pois é. E é isso que nós devemos aí refletir, né? Em qual local nós estamos? Nós somos os detentores do chicote ou nós somos aqueles que serão chicoteados? O quê? Consciência de classe? Algo perigoso, não? E aí vem a questão. A consciência de classe é um produto da filosofia. Essa reflexão sobre a questão da consciência de classe é um produto da filosofia. E aqui sem fazer impressão de valores acerca do modelo econômico decorrente dessa corrente filosófica. Uhum. Mas uma reflexão filosófica. E aí também sem fazer um fechamento, se está correto ou não, mas é uma reflexão. A gente tem que começar a refletir qual é o nosso lugar. E aí isso também está sendo perseguido quando você tira a filosofia de circulação, né? Você está tirando das pessoas essa capacidade de refletir sobre qual é o seu lugar, qual é o seu papel.
E N outras questões, né? Porque a gente tem que lembrar que agora, falando também, continuando essas reflexões, a ética é filosofia. Com certeza. Então, quando você tira a filosofia da sociedade, você está impedindo a reflexão ética. Então, eu me pergunto, será que a ética ela vai evoluir sem a filosofia? Tem como a gente ter ética sem filosofia? E eu coloco aqui as palavras do grande professor Clóvis de Barros, e ele fala que a ética, ela é emancipadora. Ao contrário do que muitos pensam, que a ética é uma norma rígida do que se fazer ou não fazer, como se fosse uma tabela. Na verdade, a ética gera toda uma reflexão. Essa reflexão está muito ligada a essa condição humana da escolha, da liberdade. Então, de certa forma, tirar a ética é tirar a liberdade. Não somente a liberdade de pensar, como acontece quando se tira a filosofia e outros conhecimentos de forma geral, mas especificamente no caso da ética, você tira até a liberdade de escolha da pessoa. Porque você tira essa capacidade de desenvolver essa reflexão na escolha. Entende? A ética não é para ser vista como algo pré-estabelecido e inquestionável. Pelo contrário, a ética nos diz muito sobre como viver bem. Principalmente, né, como viver bem em sociedade, uma questão bem comum. Não a única, mas uma das comuns. E nós não temos uma resposta pronta para isso. A natureza não entrega ao homem essa resposta. Pelo contrário, a natureza dá a oportunidade do homem de deliberar, né? Como diria o Sartre, grande filósofo do século XX, o homem está condenado a ser livre. Então, a gente tem que instigar as pessoas a trabalharem isso, a desenvolverem essa capacidade de fazer uso de uma liberdade consciente, uma liberdade crítica. E isso está muito ligado à questão da cidadania e ao exercimento, né, da política. E somente isso acho que já dá para explicar todos os motivos pelos quais, né, esses grupos detentores do poder não querem que as pessoas tenham acesso. Porque aí você justamente falou, a gente vê que então abolir a filosofia é abolir a liberdade do indivíduo de ser um indivíduo. Então, uma sociedade sem filosofia é onde uma sociedade onde o sujeito não pode exercer a sua natureza, aquilo que lhe é natural, que é refletir sobre a sua própria existência, ter a liberdade de tomar decisões por si e de maneiras reflexíveis. E aí, por isso que eu acho tão perigoso, e aí eu vou entrar numa questão em que esse atentado terrorista contra a filosofia, né, essa abominação da filosofia, eu não vejo apenas como um processo que iniciou em 2016 e em 2019. Eu acho que iniciou há muito mais tempo e de maneira até, talvez, nesse período ingênua. Eu acho que hoje já virou um projeto social, não sei em que momento, mas se tornou um projeto. Eu acho que ficou mais claro quando o BRICS começou lá na Inglaterra, no Reino Unido com a União Europeia, e na eleição de Trump. Que esse projeto estava sendo feito de maneira, não sei por quem. Mas no Brasil eu vejo que, por exemplo, eu vejo como muito preocupante quando as faculdades do setor da área biomédica, e eu posso falar com propriedade, porque eu não acabei nem falando sobre mim aqui, né, nem me apresentando, mas a gente não se apresentou, a gente só começou. Eu sou formado em fisioterapia, não vou especificar qual universidade, mas sou formado em fisioterapia, na área biomédica, então assim, os cursos da área biomédica, a gente não tem mais filosofia na grade. A gente não tem mais nenhuma disciplina de filosofia.
Isso não acontece nas biomédicas. As próprias ciências exatas e muitas faculdades, as engenharias, não tem mais disciplina de filosofia. Então, esses profissionais estão virando meramente mecanicistas. Eles aprendem técnicas, é isso que eu quero dizer, eles aprendem a aplicar técnicas. Isso é terrível. Isso é terrível, porque na minha visão, um bacharel, um cientista, né? Para quem não sabe, existe titulação em bacharelado, técnico, licenciatura nas faculdades brasileiras. Recomendo quem não souber pesquisar aí, vai ajudar muito. E aí, na minha visão, o bacharel, que é uma formação mais acadêmica, no sentido de científica, ele é um produtor do conhecimento. Ele não saber já existente, né? Ele é um conhecimento. Ele entra na universidade para se tornar não apenas um profissional técnico de superior, que esse aí é o título do tecnólogo. Não, ele está ali para se tornar um cientista, um pensador. E aí, as brasileiras, infelizmente, de 2000 para cá, elas vêm abolindo a filosofia dos seus cursos que não são de humanas. Deixa a filosofia apenas como se um papel existencialista. Não, a filosofia, ela é a base de todas as ciências. Um ponto importantíssimo. Né? A gente sabe, assim, debruçando um pouco sobre o estudo da filosofia, que as ciências, elas se originaram da filosofia, né? A primeira foi a física, depois a química, depois nós temos a biologia. A própria palavra physis, né, vem lá dos filósofos gregos, né, que significava natureza, porque os pré-socráticos ali tentavam entender os princípios, o surgimento de todo o universo, né, todo o cosmos, assim, usando um termo melhor. E também entender toda a natureza. Então, fora a química, né, a gente pode falar aí da contribuição de Demócrito com sua ideia dos átomos, né, que inspirou a ideia atual. Sim. E também temos o trabalho do Aristóteles na classificação dos seres, que deu ali um pontapé na biologia. Enfim, temos... Se a gente for procurar, a gente pode passar o dia inteiro falando de exemplos e mais exemplos. E se a gente recorre até o primórdio, as primeiras universidades, não tinha essa separação bonitinha entre aqui é o curso de filosofia, vai estudar isso, o curso de medicina vai estudar só isso, o curso de matemática só isso. Não, a galera estudava tudo. Entendeu? A galera entrava lá e estudava tudo. Sim. Para poder aí, né, construir. E aí a gente vê o quanto é importante a filosofia, porque ela levou a formação tudo isso, mas ela continua sendo importante porque a gente precisa continuar refletindo. A gente precisa até entender. Por exemplo, eu fui muito felizardo, porque aí eu vou entrar no outro ponto mais polêmico, depois o pessoal que vai ficar, meu Deus, como assim, que louco. Eu passei por 6 graduações diferentes na minha vida. Precisamos de um podcast só para contar esses relatos. 5 antes de me tornar fisioterapeuta, né? Sendo a 5ª foi a fisioterapia. E atualmente eu faço outra formação, né? Eu faço uma outra graduação. Um cara com experiência nas universidades. Nem tanto, né? Foram poucas instituições, foram só 3 instituições, 2 federais e uma privada. Então, assim... Já tem um panorama interessante. Faltou a estadual. Sem comentários. E aí, nesse ponto, eu tive a sorte de em outros cursos, sem ser o de fisioterapia, estudar filosofia, né? Um dos cursos foi o curso de psicologia, então eu tive o acesso à filosofia nesse centro de humanas, né? Então a filosofia limpa e seca, como posso dizer, de maneira geral, porque foi a filosofia mesmo, a disciplina era filosofia.
Eu tive depois essa oportunidade de estudar a filosofia da ciência, mas junto com a metodologia científica, e eu achei fascinante isso, porque confesso que eu fiquei assim, maravilhado com esse fantástico mundo da filosofia da ciência, né? A filosofia refletindo sobre a ciência, e aí também a filosofia refletindo sobre o método de pesquisa científico. Sim, discussão muito importante. Pois é. E aí, por último, agora eu estou tendo a oportunidade de ter, de ter tido contato com a epistemologia da ciência. A grande. A grande, né? Que aí não deixa também de ser uma filosofia da ciência, mas é porque a epistemologia da ciência é um estudo muito mais profundo. Não é só uma reflexão sobre a ciência, é uma própria reflexão sobre o surgimento da ciência, né? Não é de maneira histórica, é de maneira filosófica. Sim. Então, é importante salientar isso. Eu acho que para mim isso fez um diferencial muito grande até na minha existência como fisioterapeuta. Eu não estou querendo desmerecer ninguém, não quero desmerecer nenhum outro fisioterapeuta. Eu estou falando assim que para mim eu achei muito positivo porque eu faço uma reflexão sobre a fisioterapia, né? O que é a fisioterapia? Ou seja, a filosofia nunca é de menos, nunca vai atrapalhar, sempre é uma ferramenta que tem muito a acrescentar. Não importa a área. Não importa a profissão que você escolheu, não importa a graduação que você vai fazer, e nem importa se você é uma pessoa que decidiu apenas ser um profissional de nível técnico, ou se você decidiu parar seus estudos no nível médio. Não importa. Não importa o nível de escolaridade que você decidiu ter, o que você tem. A filosofia, ela sempre vai ser algo único e importante e fundamental. É tanto que eu chego até assim, eu tenho uma visão que pode parecer absurda até para os próprios pedagogos e plantão aí, mas eu acho que a filosofia é para estar na educação infantil. Eu acho que de certa forma, sim. Eu acho que assim como é tão importante nos alfabetizarmos, eu acredito que é também muito importante aprendermos a pensar, né? A fazermos uso da ferramenta da reflexão e do pensamento. Então, eu acho fundamental a filosofia também estar na educação infantil. Não que nós tenhamos que, nesse período da infância, da vida do indivíduo, impor o conhecimento filosófico. Não estou falando do conhecimento, dos saberes produzidos, das concepções filosóficas obtidas pelos filósofos. Não, eu estou falando do processo filosófico, né? Estimular nessas crianças esse ato reflexivo. E aí eu faço até um gancho. Não sei se na Suécia eles classificam como filosofia, mas na educação infantil, na Suécia, né, para as pessoas talvez não tenham familiarizado, mas lá eles não têm o jardim de infância como um prédio, uma escola, uma sala de aula. Não. Lá, a professora da educação infantil, ela leva os alunos para espaços abertos. E aí essas crianças vão tendo contato com as coisas e essas crianças vão fazendo questionamento e a professora vai trabalhando em cima disso. Quem quiser mais informação, pode procurar no Google, Educação Infantil na Suécia, vai encontrar vários vídeos, vai encontrar matéria. E aí eu dou uma sugestão aqui, não fazer propaganda, porque eu não sou financiado por eles, mas porque eu gosto muito, né? E confio bastante nesse meio de comunicação. Na própria BBC, na versão brasileira, BBC Brasil, você vai encontrar muita reportagem, muito material sobre isso, sobre a educação infantil na Suécia. E aí eu vejo isso não é só na Suécia, na Suécia, na Finlândia, na Noruega, né? E outras sociedades já fazem uso desse modelo. Mas essa criança, ela está sendo estimulada e ela
a ela adquirir o conhecimento. Ela vai adquirindo conhecimento, ela também vai fazendo essas reflexões. Ela entra em contato com a pedra e ela reflete se aquilo é uma pedra, a forma da pedra, a temperatura da pedra, o local em que a pedra se encontrava, que se encontra, e outras coisas. Ela não tem esse contato com objetos imateriais. Ela tem contato com outros indivíduos. Eles vê um senhor, e aí eles podem começar a refletir sobre o envelhecimento, né? Sobre a própria vida humana. E isso sem nenhum momento a professora está impondo conteúdo. Não, é um processo lúdico, totalmente de vivência mesmo, entendeu? Então a pessoa ela vai adquirindo habilidades e competência por interagir com as coisas e com as pessoas e com a sociedade. Eu acho esse modelo fantástico. Não sei se daria para a gente replicar no Brasil, mas... E também não sei se eles classificam como o desenvolvimento da habilidade filosófica. Isso aí eu não sei. Se alguém souber, me fala depois, me manda um material aí sobre a educação infantil na Suécia, um modelo pedagógico, aí eu posso dar uma leitura e vermos. Mas eu vejo assim, que na minha concepção, isso ajuda a desenvolver, sim, um pensamento filosófico. Pois é, porque a gente... mas não sei se a gente não finalizou, a gente tá aqui tava falando, chegou essa visão assim. Edição. A filosofia, ela tem esses papéis, mas tipo, o centro da nossa questão é justamente que uma sociedade em que tira a filosofia, uma sociedade que não coloca a filosofia como algo importante e como um conhecimento fundamental, ela se torna uma sociedade que pode se tornar um problema. Mas aí é que está também um perigo em a gente pensar que só os governos autoritários podem se tornar governos inimigos da filosofia. Porque até agora, nenhum dos governos em vigor no mundo, assim, no mundo ocidental, falando aqui, no caso Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, quando eu falo Inglaterra, gente, eu tô falando do Reino Unido, certo? E também dos países europeus, a própria Itália, né, assim, até então os governos são democráticos. São governos democráticos, eleitos pelo povo, mas esses governos democráticos, eleitos pelo povo, estão correndo atrás da filosofia, estão querendo tirar a filosofia de circulação. Sim. E aí é que eu falo, né? Assim, então, independente do regime político, perseguir a filosofia, abolir a filosofia, não traz nada de positivo para a sociedade. Uma sociedade sem filosofia é uma sociedade sem renovação, sem avanços. E aí eu vou tirar até a parte de renovações, sem avanços. Não vamos tirar essa parte da revolução, vamos falar apenas em novas descobertas. Se torna uma sociedade estagnante. Exato. São as reflexões filosóficas que levaram a sociedade a ter hoje computadores, a ter robôs de maneira rudimentar. São as reflexões filosóficas que promoveu que a Alemanha criasse a indústria 4.0, né? Que essa grande revolução do século XXI tecnológica que está chegando no Brasil. São as reflexões filosóficas que levou a internet existir. Porque é uma reflexão filosófica quando você parte para a questão e pergunta: como é que eu posso melhorar a comunicação entre as pessoas? Isso é uma reflexão filosófica.
o que é que eu posso fazer para melhorar a comunicação entre uma pessoa que está no extremo sul da América do Sul e quer conversar com outra que está no extremo norte da região mais oriental da Rússia. Entendeu? Então, assim, são reflexões que promovem as inovações. Imagine se um engenheiro ele não refletisse sobre o problema que ele se depara na obra. Se o engenheiro não refletisse sobre uma questão técnica, vamos dizer, o próprio motor. Digamos que o engenheiro não reflita sobre como melhorar o desempenho de um motor, ou como tornar esse motor mais ecocompatível com o meio ambiente, né? Esse motor tem uma questão de equilíbrio ecológico no seu funcionamento. Então, é algo que inconcebível se a gente não refletir. E aí aquela questão também, imagina se a sociedade não refletisse que a gente só tem esse planeta como fonte Se Giordano Bruno de... não tivesse feito aquilo, né? Formado no universo, em um universo infinito nosso, poderia existir infinitos planetas, né, com suas vidas como a nossa. O que seria do nosso imaginário hoje? O que seria do nosso científico hoje? E só para lembrar que o Giordano Bruno foi morto em praça pública por essas afirmações. Você vê que a filosofia já é perseguida pela história. É. E aí a gente vê que justamente quem eram esses indivíduos que perseguiam a filosofia, quais eram as intenções desse sujeito, né? Aí a gente parte para outro campo. Que aí também. Por que é tão importante estudar história também? Eu escutei durante a minha vida acadêmica e escolar muitas vezes estudar o passado, que perca de tempo, lá quer saber de quem viveu, sei o quê. Mas aí estudar história nos faz compreender o presente e também até prever e entender o futuro. É muito importante estudar história, além do fato de também que estudar história dentro de uma ótica filosófica, você começa a refletir sobre as coisas, né? Você começa a refletir sobre o que nós estamos vivendo atualmente no campo político, social, econômico. Você começa a refletir sobre os possíveis caminhos que isso aqui pode ser trilhado. Só que aí a gente chega naquele ponto de novo, né? Só que numa sociedade sem filosofia não há essa reflexão. Não há uma reflexão sobre a sua história. E aí a própria história vai perdendo sentido como conhecimento também. E não só a história, as outras coisas vão perdendo sentido, né? E aí a gente vai ter colocações meio deturpadas, como a gente já escutou, né, no último ano. Não vou dizer quem foi a pessoa, mas teve um indivíduo ou uma indivídua, não vou também colocar o sexo em questão, mas que falou É X. que as igrejas evangélicas erraram em quando não interviram na ciência, quando deixaram os cientistas tomarem conta da ciência. Essa frase só é possível de ser dita por uma pessoa que nega a filosofia. Porque se uma pessoa que tivesse o mínimo de apropriação da filosofia e do processo filosófico, ela teria refletido antes de falar o que essa frase estava dizendo. Que o erro dos evangélicos foi deixar a ciência com os cientistas. Só para destacar aqui, peitamos, evangélico. Aqui a gente não está em nenhum momento fazendo
ataque a nenhuma classe social, a nenhuma religião. Nós estamos totalmente de acordo com a Constituição, da liberdade, de fé e de religião. Todas as pessoas são livres. A gente está refletindo aqui sobre uma frase. Entendemos que essa frase é bizarra, no sentido de que é tão bizarro ter os evangélicos interferindo diretamente no ensino da ciência, como ter um cientista interferindo diretamente no ensino da religião evangélico. Isso. Exato. Então, seria bizarro também dizer que o erro da ciência foi deixar as igrejas na mão dos religiosos. Não faz sentido também. Tão bizarro. Quanto? Bem, eu espero que a gente não tenha fugido tanto assim do eixo central. Eu acho que ficou bacana. Eu espero que fique claro para as pessoas que irão ouvir, né, que estão ouvindo, que é inconcebível um mundo sem filosofia. Então, uma sociedade que abole a filosofia me faz pensar, será que nós temos uma sociedade ainda? Será que é possível ter uma sociedade humana sem a filosofia? E aí eu jogo pra plateia. Não vou mais dar nenhuma contribuição. Deixo vocês refletindo com isso, né? Faz parte do processo filosófico. E era isso que eu tinha a dizer. Bom, compartilho do mesmo desejo, do raciocínio interessante. Quero deixar aqui a célebre frase Francis Bacon: conhecimento é poder. Quero que vocês reflitam também sobre essa frase, muito interessante. Há várias coisas, extrair várias coisas de... E é isso. Lembrando que nenhum dos dois aqui especialista em filosofia, tá? Não temos a menor pretensão de ser portadores da verdade e da palavra final. Sim. E nem representante de nenhum saber institucionalizado. E nós estamos aqui... Não. A gente está apenas aqui colocando nossas opiniões pessoais. E grifo bastante essa parte. Pessoais. É a minha interpretação, a minha visão. Um pouco embasada no que eu estudei, no que eu li, mas eu não estou aqui falando em nome de nenhuma profissão, de nenhum conhecimento, nenhuma ciência e de nenhuma corrente teórica, filosófica. Estou aqui falando a minha opinião pessoal. A gente pode concluir a partir disso. Reflita sobre o que foi falado. Busque, pesquise. Fique só por aqui. A discussão acaba. Isso aí vai muito mais além do que sim, sim. Se isso instigou sua curiosidade, se você quer aprender, procure. Sim. Pesquise, é importante. Gente, tem muito material na internet de qualidade. Tem muitas coisas que são de caráter duvidoso? Tem, mas tem muita coisa boa. Isso é até pode ser um outro momento, a gente pode fazer aqui um podcast sobre como fazer buscas e pesquisas no Google. Importante. É uma coisa que eu acho que as escolas deviam ensinar, mas aí é outro capítulo. Então mas tem muita coisa bacana que você pode ler online. As bibliotecas ainda existem em algumas cidades. Então, pessoal, se na sua cidade tem biblioteca, na sua escola, na sua faculdade, vá lá, procure a seção de filosofia. Você vai encontrar livros ótimos.
Não vou dar uma. Filosofia mais profunda até a iniciação. Isso, exato. Você vai contar dos clássicos de Platão a até livros escritos por professores de filosofia brasileiro, que vão ter uma linguagem muito mais acessível, mais para iniciante mesmo. Então, assim, não deixe de buscar. Se você ficou interessado, não deixe de buscar. Se você tem uma dúvida ou interesse de aprender mais, concorda com algo que foi dito, de certa forma você já está fazendo filosofia. Isso, Com essa exatamente. reflexão que eu deixo aí. E falou, até a próxima.